Estamos de volta com o programa Mais Saúde aqui pela TV Campos de Minas. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Adriana Lima, que é biomédica, e nós estamos falando sobre o Botox, que eu acho que é a sensação do momento, né, doutora Adriana? Muito realizado. Atualmente, cada vez as pessoas estão agregando mais, inclusive o público masculino tem sido bastante assíduo nesse procedimento, Shaira. A gente pensa que são só mulheres, mas não, né? Não. Os homens também. Os homens estão agregando. Eles vêm com um pouquinho tímidos, com um pouquinho de insegurança, mas a maioria deles saem com o procedimento fechado, fazem e ficam satisfeitos e retornam para refazer depois. Que bom, né? E o tratamento é dolorido, doutora Adriana? A aplicação de Botox é muito tranquila, Shaira. A agulha é uma agulha pequenininha, menor do que a agulha de insulina, tanto em comprimento quanto em diâmetro. O que incomoda um pouquinho é a aplicação do soro, porque o Botox ele vem num frasquinho como um pó. Então precisa colocar o soro fisiológico lá dentro para ele ser diluído. Se você aplicar o soro na tua pele sozinho, ele já dá uma leve ardência. Então o que incomoda é essa aplicação do soro. Mas a gente consegue trabalhar com anestésico prévio à aplicação, anestésico tópico, dá pra gente trabalhar com gelo, caneta resfriadora, então é bem tranquilo. Sente a picadinha sim, uma leve ardência, mas o resultado compensa. Compensa, não faz ninguém desistir. Existe alguma recomendação após o procedimento? Existem algumas recomendações. A principal delas, e muito importante, é que o paciente, após a aplicação de Botox, ele não abaixe a cabeça, tá? Esse movimento, como se a gente fosse abrir a calça para ir ao banheiro ou amarrar os sapatos, porque a toxina ela foi aplicada de forma local. Então, eu não quero que ela escorra para outra musculatura, porque se escorrer, ela deixa de fazer o efeito onde eu apliquei e faz o efeito no lugar errado. Isso pode gerar uma assimetria facial. Portanto, o paciente não pode abaixar a cabeça nas 4 horas próximas após a aplicação. É ideal que ele não faça atividade física nas próximas 24 horas para não dar dor de cabeça e que não esteja em uso de certos tipos de medicamentos, o que é tudo visto na consulta, mas a principal é de não abaixar a cabeça. Então é tudo muito tranquilo. É muito tranquilo. Tem algumas minúcias, algumas coisas, alguns detalhes que o profissional precisa ter muita atenção, mas é bem tranquilo, para o paciente é bem tranquilo. E antes da aplicação também tem alguma recomendação? Nenhum preparo, não. Só vir. Só chegar aqui no consultório. É melhor ainda, isso. Né? As rugas vão piorar se o paciente interromper o tratamento? Ótima pergunta. A gente recomenda a frequência de aplicações, mas nem sempre o paciente consegue respeitar essa frequência, né? Ou seja, fazer 2 vezes por ano. Tem alguns pacientes que preferem fazer 3 vezes ao ano. Mas caso o paciente não consiga fazer as suas aplicações na frequência que tem costume, não vai piorar as rugas quando ele parar de fazer, muito pelo contrário. Aquilo que ele conseguiu aplicar vai prevenir o aprofundamento das rugas, então elas vão estar melhores do que estariam se ele não tivesse aplicado antes. Não tivesse feito nenhum tipo de tratamento. Exatamente, então não tem problema se precisar interromper o tratamento e parar de fazer a aplicação. As rugas não vão piorar. E tem um prazo, sim, ou a pessoa pode fazer a vida inteira? Não, ela pode fazer a vida inteira. Iniciando a sua aplicação de maneira preventiva aos 25 anos, por exemplo, como a gente comentou, ele pode fazer a vida inteira, não tem problema, desde que respeite os limites de aplicação para não ter um perigo de imunização, como a gente conversou no outro bloco. Então o corpo não vai rejeitar esse produto? Não vai rejeitar. O profissional fazendo da forma correta, na quantidade exata, na frequência correta, o organismo não vai criar imunização contra a toxina botulínica, tá? Então não tem problema fazer durante longos períodos. O que precisa atentar é a frequência e a quantidade que está sendo aplicada. Se for da forma correta, não tem problema. Então é importante sempre procurar um bom profissional, né, doutora Adriana, para poder avaliar mesmo a necessidade, a quantidade de produto, para depois não ter problemas futuros. Com certeza. Hoje em dia, a estética avançada ela é multiprofissional, tem vários profissionais que são habilitados para fazer a aplicação de toxina botulínica perante os seus conselhos de classe e
e os conselhos estão bem assíduos, trazendo profissionais cada vez mais habilitados, né? Retirando do mercado aqueles que não estão fazendo da forma correta. Então, sim, é importante procurar um profissional que faça todo o procedimento da forma como ele deve ser feito, porque isso faz diferença no resultado. E se eu não gostar do efeito do Botox, é reversível? Tem como tirar? Como que funciona? Então, isso é raríssimo de acontecer, mas pode acontecer sim, e é importante que a gente consiga ser bem claro nesse assunto. O Botox, ele faz uma ligação irreversível. Depois daquelas 4 horas, ele se liga na musculatura e ele não pode ser mais retirado. Porém, essa ligação é consumida, por isso que o Botox acaba e o paciente precisa vir fazer a aplicação novamente. Portanto, se acontecer de o paciente ficar insatisfeito com a aplicação e quer perder logo aquele resultado, não tem paciente, não quer esperar os 4 meses, os 6 meses, a gente consegue usar de outros recursos, como uma radiofrequência, uma carboxiterapia, para aumentar a velocidade do consumo. Então, uma toxina que duraria cerca de 4 meses, a gente consegue fazer ela acabar em 1 mês, por exemplo. Mas eu acho que é um pouco impossível querer que acabe o efeito logo, né? É bem Porque difícil. Minhas amigas falam, ai meu Deus, o efeito do meu Botox está acabando. A vontade é que ele dure mais, não menos, mas a gente tem esses recursos caso o paciente não fique satisfeito, porque quando você aplica pela primeira vez, é diferente. Os pacientes relatam que fica estranho e realmente é uma situação diferente no seu organismo, né? Qualquer procedimento estético, ele dá resultado, então o paciente sente aquela diferença. No começo dá um pouquinho de susto, então eu peço para esperar, passar 30 dias, 60 dias, para ver se realmente gostou, se realmente está incomodando, mas o paciente volta para fazer a nova aplicação. Que bom. Doutora Adriana, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por nos receber, tenho certeza que essa foi a primeira de muitas outras oportunidades. Eu quero que você fale pra gente onde que você atende, o número do telefone do consultório. Tá, ok. Eu atendo no L'Equipe Marise, na rua Doutor Balbino da Cunha, número 15, centro de São João del Rei. Nosso telefone é o 3371-8340. Pode repetir mais uma vez o telefone, Posso. por favor? 3371-8340. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que muitas pessoas virão. Eu sei que aqui vocês têm uma equipe muito competente. Parabenizo pelo trabalho de vocês. Obrigada. E deixo as portas abertas. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada eu. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Nessa sexta-feira, às 10h30 da manhã, você acompanha a reprise e na semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Então tenham todos uma boa noite e até lá!